Seja bem-vindo à segunda parte do Grandes Negócios. O convidado de hoje é Pedro Baltazar, que foi candidato à presidência do Sporting no ano passado. Pedro Baltazar, recentemente o Grupo Sporting divulgou estar em falência técnica. Qual é que acha que é a saída mais adequada para esta situação? É uma pergunta muito difícil que me faz. Aquilo que foi comunicado e que foi difundido era aquilo que estava, era aquilo que se sabia e ainda não foi difundida uma parte do último exercício do Presidente Betancourt, o que ainda agrava mais, e mais este investimento que foi feito agora, por isso os números até pecam infelizmente por defeito. Eu a solução não sei qual é que é. O que está aqui em causa é perceber as razões que levaram a isso. As razões que levaram a isso não foi um excessivo investimento no futebol, foi exatamente não ser arranjada uma solução no aspecto comercial que trouxesse receitas que fizessem com que a bola batesse na trave, ou pudesse bater na trave, não é isso que nós queríamos, mas que se batesse na trave e que se tinha receitas e que se conseguisse equilibrar os exercícios ano após ano. O que se fez foi perfeitamente o contrário. E aquilo que serviu à auditoria foi mais ter levantado, no meu ponto de vista, embora aquilo que foi comunicado para fora foi apenas o resultado final, e dizer o que passado passou, e não se deve fazer isto, até porque é preciso aprender estas lições e é preciso ver se as próprias pessoas que levaram este descalabro ainda hoje não estão no Sporting e estão exatamente a seguir os mesmos procedimentos, penalizando ainda muito mais as contas. Diz isso em relação à gestão de Godinho Lopes? Eu digo isso em relação... nós fomos convidados a pertencer a essa comissão da auditoria, e eu indiquei uma pessoa em representação da nossa lista. E depois dessa auditoria fez várias questões. Eu peguei depois, eu li um relatório, posso lhe dizer que eu tinha um conhecimento relativamente bom da realidade do universo todo do Sporting, mas ainda fui ver coisas, ou que já me tinha esquecido, ou que na realidade não sabia. Nós fizemos um conjunto de perguntas, a qual não vamos desistir, posso-lhe dizer. Quer mencionar algumas? Eu posso lhe dizer, nós fizemos algumas perguntas em termos da área do imobilizado, é que tudo aquilo que levou a um desvio relativamente à parte de imobilizado. Por exemplo, do estádio, estamos a falar da academia, do meta-avaliação dos terrenos, podia-se ter feito muito mais receitas, podia-se ter investido relativamente menos e ter exatamente a mesmíssima coisa. Acho que por aí existem atos de gestão, vamos chamar, com alguma irresponsabilidade, e depois também há a fase mais primária do futebol, exatamente que coincidiram com a colocação depois da Sporting SAD na Bolsa e da primeira vez que foi IPO, que na realidade se começou a comprar jogadores com números nunca antes usados, embora nós tenhamos conseguido os tais 2 títulos e a tal alegria dos 18 anos, e depois um outro título a seguir, que foi feito em épocas de grande investimento, mas ele, pronto, é relativamente compreensível nessas épocas, mas não é compreensível que todo o projeto que tenha sido feito, ou contra isto gastou-se e investiu-se na área do imobilizado, na área dos passes, a área financeira, no tempo um bocado do dinheiro mais fácil. E aí temos que compreender. Questiona também os juros de financiamento. Eu não questiono e eu gostava que isso ficasse, que é o seguinte. Eu gostava... De obter a resposta às suas perguntas. Não, eu gostava era de saber porque é que o peso dos juros, ou porque é que o peso dos juros que o Sporting todo vai pagando, se há alguma base de contratos, está contratualizado, se os juros são aqueles que uma instituição igual pagaria naquela época. E é isto mais as perguntas que se fazem. Mas já obteve resposta a alguma dessas perguntas? Não, quer dizer, isto é realmente difícil porque por alguma coincidência estas 3 grandes áreas coincidem, e posso lhe dizer que não foi feito de propósito, até porque isto é um trabalho de grupo de pessoas da minha candidatura, não é, embora pronto, comandados. É que por mim tenho mais tempo e tenho mais estrutura em termos de pessoas que me acompanham, mas isto é um trabalho de grupo e de conjunto. Isto coincide exatamente com as épocas mais fortes que o engenheiro Godinho Lopes teve funções de gestão
em termos do Sporting. Aquelas que coincidem também em que o Dr. Luís Duque teve mais tempo no futebol, embora o futebol tenha sempre esta coisa do investimento, que se pode ganhar, pode não se ganhar, e até conhecido um antigo sócio do Godinho Lopes também estar ligado a essa parte do futebol. Isto para lhe dizer que é por causa disso que vai ser relativamente difícil. O que nós propomos em termos da Comissão, e de forma muito rápida, ela vai fazer as perguntas à Comissão a qual pertence o nosso representante, vai fazer as perguntas ao Sporting formalmente, julgo que já foram feitas. Se não tiver respostas, nós já estamos a trabalhar para obterem as vossas próprias para respostas. obter as vossas respostas e vamos comunicá-los. Isto não pretende ser, como eu depois ouvi, algum acto de vingança, não me leva absolutamente nada de vingança contra ninguém, até porque não tenho nada. Nunca tive relações empresariais com a maior parte das pessoas. Acho que o nosso Sporting requer que fique relativamente resolvido este assunto. Em termos de futuro, que é a pergunta que me faz, eu não tenho receita. Aquilo que eu Mas sempre acha disse, que o futuro não passa pela entrada de investidores estrangeiros? Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Nós, quando começámos a investir mais em termos de Sporting, e eu tirava sempre o que é a altura dos jogos e a altura do investimento, etc., e percebia também que houvesse menos racionalidade económica numa gestão de uma SAD com mais risco do que eu próprio tomo nas minhas empresas. Eu percebo isso e aceito isso. A ideia base era trazer, vamos falar, alguns empresários e algumas empresas que trouxessem, segundo o modelo italiano das SADs, e algum modelo inglês que depois deu origem a estes capitais todos russos e árabes que existem hoje no futebol inglês, mas que em Itália tem sido relativamente restrito, que era haver alguns empresários que se unissem e que cada um com uma participação relativamente pequena, de 5% ou 10%, mantivessem o Sporting, um clube relativamente diferente, aquilo que nós queremos e que temos no nosso lema, que o mantivesse diferente e, quando fosse necessário, pudessem fazer aumentos capitais porque tinham esses recursos. Hoje em dia, como a Marta sabe, é que também como eu, o recurso ao crédito é muito limitado, embora eu acredito que haja uma nova geração, e eu tenho contactado, e isto foi também uma das grandes alegrias desta campanha, é que foi ter conhecido um conjunto de pessoas, de uma geração e duas gerações mais baixo, que hoje em dia eu julgo que vão ser os empresários da amanhã, os empresários ativos. Portanto, no seu entender, poderão existir investidores portugueses. Eu acho que é isso que se tem que procurar. Claro que não se pode procurar com pessoas que estão completamente desfasadas e que não conseguem entender este modelo. Por isso, este modelo de procura de fazer um caderno de encargos, entregar a uma banca de investimento do Dubai e andar à procura de investidores, eu digo-lhe uma coisa, eu ficarei muito contente. Até porque eu ficaria muito contente, acharia muito estranho que algum investidor mantivesse este status quo da SAD de hoje em dia, por isso existe esse risco de alguma alteração ao sistema, mas eu acho que é extremamente difícil que se consiga isto. Eu gostaria que isso acontecesse. Há pouco estava a levantar dúvidas sobre a gestão de Godinho Lopes. O presidente Godinho Lopes aconselhou a olhar em frente e deixar o passado. Sim. Quer comentar? Se ele lhe desse mais jeito, dizia para eu olhar para o passado e menos para o futuro. Depende, porque isso é um bocadinho, é um conjunto de ideias que não trazem nada ao Sporting, com grande pena minha. Eu continuo um adepto fiel e grito e faço, nada me move contra as pessoas, cumprimento as pessoas. Posso lhe dizer desde... Mas acha que Godinho Lopes tem condições para chegar ao final do mandato? Não, eu acho, se me perguntar a minha opinião pessoal, eu tenho quase a certeza absoluta que não vai chegar ao fim do mandato. Tenho quase a certeza absoluta, por variedíssimos motivos, mas deixe-me dizer-lhe, e ficará dito, eu tive 2 ou 3 conversas, até sobre a dívida que o Sporting tem, ou que o Sporting SGPS é que tem com a nova expressão, SGPS, e conversas perfeitamente, vamos chamar cordatas, mas a qual eu fiz sempre o desafio ao engenheiro Godinho Lopes, que, como todos nós sabemos, é uma pessoa de amplos recursos, que pudesse também ter um investimento ao nosso nível em termos do Sporting. E sim, senhor. E aí começávamos a mostrar algum interesse e começávamos a arranjar soluções, a tal solução que a Marta me perguntou, a qual, com algum espanto meu, disse, eu nem um euro, estou aqui a dar o meu tempo. Isto é, enquanto nós mantivermos esta mentalidade, com certeza absoluta que é preferível olhar para o futuro. E no seu entender, alguém que não quer investir o seu próprio dinheiro num projeto é porque não acredita nesse projeto? Eu acho que sim. Eu acho que é um princípio geral.
para já, diz muito pouco do seu sportinguismo, até porque estamos sempre a falar de uma pequena parte, com certeza, dos seus custos, que eu não sei quais é que são, mas presumo que sejam elevados, porque também foi esse o discurso do Diego Godinho Lopes na campanha. E eu acho que sim, que já me respondeu, acho que acreditei muito pouco em termos de projeto. Já disse que acha que, na sua opinião, o Godinho Lopes não tem condições para chegar ao final do mandato. Era desejável, então, que houvesse eleições antecipadas? Eu acho que não, eu acho que isso depende, até porque o Diego Godinho Lopes está, e se lhe tivesse corrido melhor, e se tivesse corrido a todos nós o futebol, no fim do ano quase que estava a anunciar a data disso. Julgo que agora referiu, e julgo que está a impor, até vai dificultar um bocadinho, julgo que está a impor, posso lhe dizer que não tenho a certeza, ou não tenho a certeza absoluta daquilo que estou a dizer, está a impor a entrada de novos investidores à manutenção dele, ou à manutenção deste status quo em termos do Sporting. Haver eleições ou não, eu não sei se vai resolver, porque há um problema de tesouraria e há um problema das obrigações que o Grupo Sporting tem. Que eu acho que, se não for à Liga dos Campeões, e volto-lhe a dizer que o nosso objetivo mínimo é ir à Liga dos Campeões, exatamente já dá uma imagem e uma captação de recursos completamente diferente daquela, se não formos, e mesmo que chegamos, e vamos chegar com certeza amanhã, vamos ganhar com certeza ao Legia de Varsóvia, mas depois temos o Manchester City. Está confiante depois de um empate? Eu acho que nós temos, bolas. eu continuo-lhe a dizer que nós temos um plantel, em termos individuais, muito melhor do que o ano passado. Seria grave que não fosse assim, e acho que agora relativamente afinado, ou relativamente melhor trabalhado, ou relativamente melhor motivado, embora o futebol, como sabe, por isso é que o futebol é tão interessante, eu estou perfeitamente convencido que esse jogo, e estou convencido que vamos atrás. Só no fim do sim, jogo. só no fim do jogo. Mas eu acho que E se houver eleições antecipadas, recandidata-se? eu deixo aqui que é o seguinte, eu gostava de ter um candidato que gostasse e gostava de apoiar, e gostava de ser muito mais útil na minha área, mais numa área vamos chamar, da empresarial e económica, do que seria como presidente de um clube. Mas posso-lhe dizer, e posso-lhe dizer, e digo-lhe em primeira mão, se for o engenheiro Godinho Lopes, se for candidato, eu serei com certeza absoluta. Fica aqui então essa promessa. Em relação ao fundo criado por esta direção do Sporting, acha que tem funcionado bem? Está a falar do fundo... O Sporting Portugal Fund. Mas esse já existia. Essa é uma ideia. Esse Portugal Fund é uma ideia que nós também trouxemos em termos da campanha. Era um fundo que pagava a tesouraria, era o que os outros clubes também tinham. Eu acho que sim. Eu acho que o valor dos ativos colocados lá, até porque já havia alguma promessa, embora ele tenha tido algumas alterações, em primeiro lugar é só para o plantel do ano passado, ou da época passada, e depois foi relativamente alterado, considerado absoluta pelas melhores razões, e foi alterado. Mas posso lhe dizer que o sistema de fundos não chega, porque há 3 sistemas de fundos. Independentemente do Presidente Godinho Lopes e toda a sua equipa ter dito que ia investir 100 milhões, que não investiu com certeza absoluta, mas talvez neste caso talvez tenha sido melhor não ter investido já esses 100 milhões, há esse fundo que serviu, segundo as minhas contas, para pagar algum déficit de tesouraria anterior. Depois há esta parceria com o Ireland Quality Fund, que vai comprando alguns jogadores. Nós temos dentro disso, acho que temos feito boas transações de pequenas partes de passe, e depois existe a terceira coisa de passe que eu acho mais grave dentro disso, que foi exatamente também alguma crítica que foi feita a outros candidatos em termos da campanha, que é a qual o Sporting funciona muito de barriga de aluguer, porque não se sabe quem são os investidores. Existe o que se chama as parcerias. Fala-se muito em termos das parcerias. Mas acha que o facto de não se conhecerem quem são os investidores, não se conhecerem publicamente, que isso denota alguma falta de transparência? Eu acho que sim. Agora, se houver a certeza absoluta, se o Sporting souber quem são, se o Sporting souber quem são e souber pessoas responsáveis do Sporting e souberem de onde vêm esses recursos, vamos confiar que não seja assim tão, será às vezes as pessoas não o quererem. Agora, posso lhe dizer que nos pode reservar algumas surpresas de algumas pessoas conhecidas, sejam próprios parceiras do Sporting e até pessoas em Portugal, ou citadas em Portugal, que não sejam estrangeiros. Eu não sei de mais nada disso, eu tenho alguma leve suspeita que existe com certeza algum capital estrangeiro nessas parcerias. Estamos a falar como se fosse o
terceiro fundo, a terceira parte de investimento, que tem sido a parte, julgo eu, mais forte, até para colmatar agora este maior aperto, com certeza, que o Sporting tem em termos de tesouraria. Este fundo já foi algumas vezes questionado. Acha que a presença recente do empresário de Volkswagen em Lisboa, depois de ele ter questionado a cedência de 15% do passe do jogador, pode ser um sinal de que este fundo suscita algum tipo de dúvidas? Eu posso lhe dizer que é o seguinte: depende muito da relação e depende muito da comunicação que foi feita ao empresário, ou depende das expectativas que se criam um jogador. Foram feitas algumas contratações, boas contratações, com certeza absoluta, sob o discurso que seriam transacionáveis no curto ou médio prazo. Seria um bocadinho insuflar. Aquilo que se passa é que talvez os empresários ou os próprios jogadores tivessem expectativas de curto prazo, ou então nem soubessem que existia esse plano em termos do Sporting. O que existe sempre nisto é um bocadinho gerir um bocadinho ao vento. É um bocadinho porque de alguma forma não se sabe em que mãos estão percentagens dos passos dos jogadores. O Sporting tem mantido, segundo a informação que o Sporting SAD tem que dar à CNVM, tem mantido uma grande parte das percentagens dos direitos desportivos dos jogadores. Mas não se sabe, isto não funciona como as sociedades comerciais. Não se sabe se há a obrigação dos 20% ou não, se podem ter mais força que os próprios 80%. E julgo que é por causa disso que deve haver esse género de dúvidas. E deve haver casos, até porque estamos a falar em 3 fundos, com certeza, com características diferentes, em parcerias que devem ter todas elas características diferentes, um tipo de pessoas. São pessoas da África, têm um modo de investir no dinheiro relativamente diferente se forem pessoas da Arábia, ou são pessoas europeias que têm mais paciência ou não. Depende das características. Eu julgo que o Sporting, e se não for para a Liga dos Campeões, deixe-me voltar-lhe atrás porque é importantíssimo, a solução não são as eleições, e partindo do pressuposto, eu ficaria muito feliz se acontecesse o contrário, que nós conseguíssemos esse tal investidor ou esse tal grupo de investidores, pode-se tornar ainda mais perigosamente numa barriga de aluguer. É uma perda financeira ainda maior. Eu acho que as expectativas, quer de valorização de ativos, quer de valorização de receitas, é extremamente grave. Extremamente grave, tendo em conta tudo o que já falámos, a tal falência técnica, os déficits de tesourarias crónicos, os déficits económicos crónicos. Eu digo-lhe uma coisa, eu não consigo ter resposta, deixa-me muito preocupado, mas pode ter a certeza dentro disso que eu conheço um conjunto de portugueses e de pessoas honestas que vai fazer tudo para arranjar uma solução credível ao Sporting, se for chamado para isso, porque eu gosto muito que o Sporting arranje as próprias soluções, arranje pelos seus próprios recursos. E se ainda a juntar a estas todas dificuldades, a UEFA decidir proibir os fundos, como já acontece em Inglaterra e em França, com restrições ao crédito bancário, como é que fica a situação do clube? Eu acho que isso ainda mais complica, mas eu não gostava de analisar cenários. Eu gostava muito mais na parte do fair play. Vem uma lei que é o fair play financeiro, que a Marta sabe com certeza, que ainda é mais complicado, porque a lei do fair play vai, na realidade, na minha opinião, não vai voltar para trás, e não vai voltar para trás. Porquê? Porque é imposta pelos antigos clubes tradicionais que não têm acesso, que ainda continuam acessados ao clubes, com os próprios recursos mais limitados, embora sejam grandes clubes. O caso do Milão é relativamente diferente, porque, como sabe, tem uma pessoa muito rica como dona à frente, mas de outros casos de clubes italianos, que não hoje em dia, o caso de clubes e mesmo espanhóis, que não têm a capacidade financeira que têm estes príncipes árabes e este todo novo investimento. Para terminar, Pedro Baltazar, há quem diga mesmo que o Sporting corre o risco de se belenizar, de se aproximar perigosamente. Eu acho que isso não vai acontecer, porque nós temos uma massa associativa grande, o nome vai perdurar para muitos, por muito tempo, e temos uma forma de estar relativamente diferente. O que nós temos é que atrair, na verdade, os verdadeiros ex-sportinguistas que tragam qualquer coisa de algo. Julgo que nestas eleições
e com grande pena minha não se conseguiu esse, E espera esse que objetivo. a união da massa associativa e todos os apoiantes do Sporting ajudem a salvar a situação financeira do clube. Eu acho que é sempre difícil estar toda a gente de acordo, especialmente no futebol, até porque o futebol tem isso, mas eu julgo que os sportinguistas irão responder com certeza quando for necessário. Pedro Baltazar, muito obrigada mais uma vez por esta entrevista. É o ponto final então nesta entrevista de Pedro Baltazar, que foi candidato no ano passado à presidência do Sporting. Já se sabe, todas as quartas-feiras aqui no ETV, grandes nomes, grandes ideias e grandes negócios.